Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos fazer junto uma meditação da Palavra de Deus e o tema de hoje é sobre as escoras. Bem, desejo iniciar essa meditação de hoje nos lembrando que nós somos como sementes plantadas pelo jardineiro e o nosso jardineiro é Jesus Cristo. E como sementes estamos em crescimento e nesse processo de crescimento, como nós somos dependentes do nosso jardineiro, que é Jesus Cristo. Mediante esse pensamento que nós somos sementes e que o jardineiro é Jesus Cristo, então nós podemos pensar que como o jardineiro, ele vem para cuidar da sementinha, para que ela possa crescer forte, com vigor, saudável. Então nós podemos agora fazer uma meditação como se uma sementinha mesmo de verdade, quando o jardineiro vem e aquela sementinha ele está crescendo, mas ela é tão fraquinha, ela precisa pegar aquele vigor do crescimento, né? Para contribuir com esse processo de crescimento, o jardineiro vem e coloca ali algumas escoras em torno dessa semente, para que essa semente possa crescer, possa ficar firme, que não seja o vento, a chuva, a tempestade que venha ali para levar embora aquela semente, mas com as escoras ao entorno dela, do seu lado, ela consiga crescer ali firmada, forte, né? Crescer ali no sentido que ela precisa. Mas quando a sementinha vai ali crescendo, que ela vai já criando um vigor, ou seja, que ela esteja no processo de crescimento, é necessário que o jardineiro venha e retira as suas escoras, aos poucos. Então o jardineiro vai observando as suas sementinhas, as suas sementes, e vai ali retirando as escoras. Hoje eu sinto de compartilhar essa mensagem com vocês, pois eu sinto o Senhor trabalhando no meu coração, na minha vida, e eu sinto momentos em que Ele retira algumas escoras do meu caminho, do meu processo de crescimento. E em outros momentos eu sinto como se Ele colocasse no meu coração para que eu mesma retirasse aquelas escoras, para que eu mesmo me afastasse de certas escoras na minha vida. Agora eu queria trazer um versículo também para a gente poder dar um contexto bíblico sobre o que nós estamos conversando. Então tem um trecho escrito em Isaías 2, no versículo 22. E o versículo diz o seguinte: parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Que valor ele tem? Bem, gente, às vezes a gente acha que a gente precisa dessas escoras para o resto da nossa vida. E essas escoras podem ser uma pessoa ou pessoas, podem ser coisas, instrumentos musicais, enfim, uma situação através de pessoas, coisas, instrumentos, podem ser escoras que Deus coloca na nossa vida, na nossa jornada. Para que o nosso crescimento possa acontecer, Ele coloca sim escoras. Mas não, gente, nós não somos tão dependentes das nossas escoras. A nossa dependência vem de Deus. Ele é o nosso jardineiro. Se nós olharmos o tempo todo para as escoras que Deus colocou na nossa vida, a gente passa a confiar nas escoras. Nossa, eu confio nessa pessoa para ficar bem. Eu confio nessa pessoa para que eu fique bem. Eu preciso disso acontecer, ou preciso dessa coisa, dessa situação, para que eu possa crescer e ficar bem. Mas a verdade é que a palavra sempre nos vai direcionar a gente a confiar e a olhar para Deus, nunca para as escoras. E quando o jardineiro vem, ele nos poda, ele revigora, ele coloca ali nutrientes
adubamento que a gente precisa para crescer. E é muito perigoso a gente não passar por esse processo, a gente querer se abster desse processo. Ai, eu não quero crescer, ai, eu não quero que o Senhor tire escórias da minha vida. É muito difícil, porque quando o Senhor começa a retirar escórias da nossa vida, ou quando Ele começa a pedir para a gente tirar as nossas escórias, é sinal de crescimento, é sinal que estamos avançando. E esse avanço é necessário. E esse avanço só é possível quando nós confiamos em Deus. Por isso a palavra sempre repete: confie no Senhor, confie no Senhor. A gente sempre vê, pessoas falando isso, mas isso é porque nós precisamos parar de confiar no homem, como diz o versículo, cuja vida não passa de um sopro de suas narinas. Que valor ele tem? Ele sim, ele é um papel importante na nossa vida, mas é uma escora. Busquemos em Deus, na sua palavra, na leitura, em momentos de comunhão, em oração, em louvor, em adoração, a maneira que você puder fazer, a maneira que você puder encontrar, mas nos inclinamos, nos direcionamos a Ele, colocamos as nossas preocupações, aquilo que nos atormenta, aquilo que nos preocupa, para Ele. Gente, nós não somos as nossas escórias. Lembremos, nós somos as sementes que está sendo plantada por Deus. E nós somos dele. Tudo é para Ele. Então, como sementes, nós precisamos enraizar cada vez mais. Nós precisamos nos firmar cada vez mais. E com as nossas raízes profundas, aprofundadas, bem enraizadas, a gente vai passar a entender que nós não somos as nossas escórias. Nós somos uma semente. E uma semente sendo cuidada e zelada por um jardineiro. E essa semente precisa crescer. Nós não somos nossas escórias. As escórias são temporárias. Veja bem, quando você vê uma árvore muito frondosa, enraizada, já de um tempo ali de crescimento, ela já não tem mais escórias. As escórias, elas foram necessárias por um tempo na nossa vida. Elas são temporárias. Então, nós não somos as escórias. Nós somos sementes em crescimento. Então, entendendo isso, nós pedimos a Deus para que sempre haja em nós adubamento, cuidado, carinho, amor, misericórdia, porque nós estamos em crescimento, certo? E que Deus, e eu oro para que Deus nos dê sabedoria para entender que existiram e existem pessoas no nosso caminho que são como escórias e são temporárias. Que tudo que nós façamos para Deus, tudo por Ele e para Ele. E assim nós vamos entendendo que nós estamos num processo de crescimento e que tudo que nós precisamos desse adubamento, vigoramento, nós nos encontramos nele, na palavra de Deus, conversando com Ele, orando, buscando. E não buscando nas escórias, como a gente comentou. E não buscando que seja através da escória o nosso crescimento. Porque não vem da escória. A escória é temporária, ela está ali por um tempo. Logo, Deus vem, tira. Ou logo Deus pede para que nós tiramos também essas escórias. Bem, gente, essa foi a meditação que eu senti no meu coração da gente fazer aqui juntas. Eu espero que essa mensagem possa ter iluminado, levado luz até o seu dia, levado luz até o seu coração, a sua vida, para que com essa luz bem iluminada dentro da gente, de nós possamos enxergar melhor o que nós viemos fazer
e aquilo que nós precisamos e estamos fazendo.